Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, as pessoas que aqui nos assistem, a imprensa, serventuários da casa. A minha linha de fala, na verdade fiz a minha inscrição para tentar falar sessão passada. Não deu, né? Fiquei em 11º inscrito, tem um número bonito. Mas não podemos deixar de nos manifestar nesse momento. A minha linha é na mesma linha do vereador André Resini. Participamos de uma eleição, talvez a maior eleição, ou na verdade foi a maior eleição da história no Brasil. Foi pelo menos o maior número de votos positivos para candidatos. 60 milhões para um, 58 milhões para outro. E eu fico grato, lisonjeado de ter participado ativamente dessas eleições. Trabalhamos fielmente ao presidente Jair Bolsonaro. Fizemos o nosso papel. Na nossa história, os números contarão. Nós fizemos 80% de votos para o presidente em Brusque e quase 70% de votos em Santa Catarina. Então, o nosso papel de catarinense, de brusquense, nós fizemos. Demos a vitória a Jorginho Melo, uma vitória ampla, uma vitória contundente. Não sei se na história houve uma diferença tão grande de dois candidatos que chegaram no segundo turno, demonstrando que Santa Catarina é um estado de direita, é um estado que, ou pelo menos, vota maciçamente na direita, e Brusque não poderia ficar de fora no mesmo ponto. O que nós dissemos agora repetindo aquilo que o vereador André falou, né? Derrotados nas urnas? Talvez. Enquanto não se prove o contrário, respeite-se aquilo que foi definido. Vitória do ex-presidente Lula, derrota do nosso presidente Bolsonaro, e temos que respeitar as decisões populares. O nosso sistema eleitoral é desta forma. Porque me questionaram da seguinte forma, vereador Rick: ganhamos em 4 regiões e perdemos em uma. O nosso direito eleitoral é esse, não é o americano. Se fosse o americano, seria diferente os resultados. O nosso sistema eleitoral tem que ser obedecido e é maioria de votos, independente de onde o voto caia. Cada voto vale 1. Por isso que nós trabalhamos fielmente na campanha, onde cada voto que você fizesse era mais 1. Era mais 1, contado com mais 1. E é assim que a gente faz no nosso trabalho de vereador, nosso trabalho para prefeito, no trabalho para os deputados, senadores, governadores e presidente da República. Ainda não temos voto distrital, ainda não temos votos regionais. Nós temos um voto de um único Brasil, de um único país. Claro que ficamos chateados, ouvimos e falamos muitas coisas pós-eleições, mais ouvimos muitas vezes do que falamos, concordamos com algumas, discordamos veemente de outras. A divisão do eles e nós não existe, não pode existir, vereador Rick. Esse comparativo do eles e nós, principalmente do que eu mais ouvi aqui em Brusque, do Nordeste com o Sul. Cara, nós vivemos no Brasil. O Brasil é um só, é um povo só, unido, e tem que se respeitar. Se no Nordeste fizeram 70% dos votos, porque trabalharam no Nordeste e fizeram os votos que eram para fazer. Nós fizemos quase 70% no Sul. E nós fizemos o nosso trabalho. A diferença é a quantidade de eleitores. Como falei, no Brasil, o direito eleitoral é dessa forma. 1 voto vale 1. Cada pessoa que vai votar tem o mesmo peso e o mesmo valor do voto depositado na urna. Enquanto não mudar o sistema eleitoral, é esse que nós temos. E não vai mudar agora, depois das eleições ocorridas. Prestei bem atenção nas declarações do nosso presidente Jair Bolsonaro. Até achava que teria outras novidades nas suas declarações, mas entendi
que a sua manifestação foi justamente aquilo que nós estamos vendo no dia a dia. Jogamos dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Este governo nunca desviou as 4 linhas da Constituição Federal. Foi perseguido, massacrado pela imprensa nacional, pelo TSE, pelo STF. Derrubaram as contas dos maiores apoiadores do presidente, dentre eles Luciano Davan. Fizeram de tudo para denegrir a imagem do presidente. Mas quando se levou provas contundentes do radiolão, das inserções que foram milhares a mais do que o presidente Bolsonaro, sequer abriu investigação. Mas os 20 e poucos empresários que foram perseguidos pelo mesmo cidadão tiveram suas contas bloqueadas, as suas redes sociais bloqueadas por causa de uma conversa de WhatsApp. Então foi nesse sentido que o nosso presidente Jair Bolsonaro se manifestou hoje, que jogou dentro das 4 linhas. Não desviou uma linha do que diz a Constituição Federal. Diferente do que nós vimos, o que o STF e o TSE fizeram ao longo, não vou nem dizer dos últimos meses, mas dos últimos anos. Inclusive, decidindo que na pandemia o presidente não decidia nada. Quem decidia eram os governadores e prefeitos. Mas a conta jogaram nas costas do presidente. Para se ter ideia de tudo o que fizeram para derrubar um governo legítimo. Um governo que foi colocado lá pelo voto do povo. Da mesma forma como está sendo agora a volta do presidente Lula. Foi colocado na presidência com o voto popular, o voto da população, que também deve ser respeitado. Até as eleições nós combatemos. Passou as eleições, precisamos nos unir e cobrar veemente as promessas que foram feitas. E não estou falando aqui de picanha e cerveja. Estou falando aqui daquilo que o Brasil merece. Que o Brasil possa continuar, vereador Rick, continuar nos trilhos como está sendo nos últimos anos. Uma guerra, uma pandemia, toda a imprensa contra, STF e TSE contra, e mesmo assim o Brasil cresceu. E se nós compararmos com os maiores países do mundo, o Brasil se igualou, quiçá superou na economia grandes potências, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e aí por diante. Deixo aqui os meus parabéns ao governo Jair Bolsonaro por tudo que fizeram. Por tudo que fizeram. E espero que até dia 31 de dezembro continue fazendo aquilo que vem fazendo. Cuidando do povo brasileiro. Cuidando do Brasil. Cuidando da nossa economia. Assim espero que continue. E como, para encerrar, senhor presidente, como disse o vereador André, também participaremos das manifestações no dia de amanhã, desde que seja de forma pacífica e ordeira. Porque o direito de ir e vir, estar e permanecer, é direito constitucional. Assim como a vereadora Marlina falou algumas sessões atrás, que eu também concordei com suas palavras, chega de censura. Chega de fazer o que fizeram. Chega disso. Precisamos é andar para frente. Manifestações são direitos constitucionais da nossa população. Desde que eu não ultrapasse as 4 linhas da Constituição Federal. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.